Bem, meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 5 de dezembro de 2025, recebemos o irmão André Batista para mais uma vez nos abrilhantar com seus aconselhamentos, com seu direcionamento de sua fala, hoje tratando com o tema As pessoas de bem e a semeadura. André, a palavra é vossa, até às 20 horas e 30 minutos. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Trifão, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Francisco e aos irmãos. Pois bem, é, há uns 2 anos atrás, eu estava vendo uma palestra, ou me desculpe, uma reportagem, uma reprise de uma reportagem, falando sobre Luiz Gonzaga. Diante da fala de Luiz Gonzaga, que até hoje ecoa na minha memória, eu quis fazer uma palestra sobre essa fala dele, que para mim foi muito importante. Para quem tiver interesse de ver essa fala, está no Globo Repórter, o último Globo Repórter gravado, pouco antes de Luiz Gonzaga desencarnar, onde ele pontua sobre o grande esforço da pessoa que mora no sertão, que independente do lugar que a pessoa nasça, tem lugares que de fato vão ter mais dificuldades e tem lugares que as pessoas vão ter menos dificuldades. E de acordo com, a depender de como as pessoas de fato procedam ao longo da sua existência, ao longo da sua encarnação, isso vai poder fazer um sentido no processo de experiência que aquele local, aquela cultura na qual ele está inserido vai poder fazer esse processo de absorção da vivência que é estar encarnado. Eu costumo dizer que, para todo mundo que, e sempre me repito em relação a isso, peço até desculpas pela repetição, que estar encarnado de fato é uma experiência muito complexa e muito difícil. E a grande questão é de poder compreender que diante do caos que muitas vezes existe, a gente precisa sempre estar atento para fazer uma reflexão, uma autoanálise diante das relações humanas e diante de nós mesmos, diante das nossas sensações, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sempre atento a cada um dos movimentos psíquicos que de fato nós tenhamos, para que a gente possa tentar beber um pouco mais dessas experiências de outras existências que nós temos, que aflora, como o Trevo pontua, como sentimento, ou como Platão reporta, como reminiscências da alma. Ou seja, são experiências que geram uma sensação, e a partir dessa sensação que é gerada, é possível podermos refletir de uma forma um tanto quanto mais profunda, a depender do estado mental no qual a pessoa esteja vivenciando. Então, de fato, é algo que me impacta muito. Então, diante dessa experiência, de fato, que é o ser humano, ele está encarnado numa existência extremamente complexa e, a todo momento, penso que todo ser humano, independente de ser crente, de ter uma crença espiritual ou não, ele sempre tem a oportunidade de se autoconhecer. E ainda mais hoje, no atual estado evolutivo que nós estamos, onde estamos na era da informação, qualquer informação que você busca, ou melhor, muitas informações que você busca, você pode ter de fato em sua mão a resposta. Eu digo isso porque muitas coisas eu procuro no Google, no YouTube, enfim, encontro muita coisa interessante sobre questões de expansão de consciência, sobre glândula pineal, sobre funcionamento dos chakras. E tudo isso são coisas que estão disponíveis para a gente. Só que acontece que muitas vezes a pessoa desavisada por ignorância, que de fato a ignorância é uma coisa que o irmão Pedro Rocha fala muito, que é um dos grandes empecilhos que existe no nosso processo evolutivo, porque é difícil de fato a gente estar inserido numa forma de pensar e estar refletindo coisas distintas, é uma coisa que de fato nos impacta de forma significativa, essa diferença, essa forma de concepção da diferença. E pensando nisso, eu lembrei muito da parábola do semeador, que é uma parábola de Jesus, que pontua que o semeador estava jogando as sementes na terra, onde a terra era fértil, era fofa, tinha quantidade de água suficiente, a semente germinava. Mas às vezes a semente caía na pedra, caía em um lugar que tivesse pouca terra, pouca,
pouco adubo, ou pouco resto orgânico, que não propiciaria essa semente de fato florescer, essa semente despertar. E sendo que essa parábola bem, tem um tom metafórico fantástico assim de como Jesus trazia por forma de parábolas os ensinamentos dele. É interessante a gente perceber que como é que está a nossa terra, como é que está essa semeadura diante dessa terra na qual nós estamos de fato, como é que nós estamos abertos para a experiência reencarnatória, no sentido de aprender coisas distintas e nos autoconhecermos. Não é só conhecer, a vida não é só conhecimento, também é autoconhecimento. Tanto é que o autoconhecimento é até mais importante do que o conhecimento. Só que o conhecimento é necessário porque ele sensibiliza a nossa alma a buscar o autoconhecimento. E autoconhecimento ele é individual, enquanto o conhecimento ele pode ser partilhado de uma forma também muito ampla. O conhecimento, por exemplo, se eu estou com fome, muita fome, e se ler uma receita de feijoada, eu não vou matar minha fome porque eu li a receita de feijoada, mas eu tenho um conhecimento do que, de fato, como fazer a feijoada. Então, a grande questão é que o conhecimento intelectual, ele, ele favorece você possibilidades de caminhada, mas não necessariamente aquilo ali possa sanar a sua fome. É, então, então, diante de tanta situação que nós temos, aí o próprio Jesus fala que aquele que tiver olhos para ver, que veja, que está em Mateus, não vou lembrar o versículo agora, que está tudo disponível. Hoje estamos vivenciando algo fantástico na história da humanidade, que nós estamos tendo acesso à informação. E a grande questão é como é que eu estou, como é que está, de fato, a minha disponibilidade para fazer com que as sementes floresçam na minha alma, na minha consciência, para que eu possa refletir sobre. E não é da agora, não. A era da informação, agora, mas desde a década de 60, 70, 80, a gente percebe que havia filósofos na música brasileira que trazia processos de espiritualização, ainda que não fossem espiritualizados. Como o caso de Raul Seixas, trazia coisas assim fantásticas, filosóficas, espirituais, reencarnacionistas, mediúnicas, falava sobre o conceito de consciência, sobre as sociedades secretas iniciáticas. Então, assim, Raul Seixas trazia uma dimensão profundíssima. E tem uma música de Raul, essa música não sei quando ela foi composta, mas ela foi gravada em 1974, em janeiro de 1974, chamada SOS, que a sigla significa Salve Nossas Almas, Save Our Soul, coisa assim, se não me engano a sigla é essa, Salve Nossas Almas, a tradução. Que Raul ele começa a pontuar sobre as distrações que ocorrem no meio e que eu distraído eu não consigo perceber o meu caminho de autoconhecimento e autorrealização, que é necessário. A música SOS fala sobre a possibilidade de ter um disco voador que vai me levar. Ele fica pedindo ajuda a um disco voador. Só que o tempo todo ele faz o contraponto. Sim, mas eu estou aqui, tranquilo, eu busco uma transmutação. Ele tem uns versos assim muito potentes nessa música. Aí daqui a pouco ele fala é, que, que uma das pontuações que ele traz é que estão e as mensagens ao verso e as mensagens que nos chegam sem parar, estamos muito ocupados para pensar, falando sobre essa questão da distração que nós temos, e nunca foi tão fácil também se distrair. Nunca foi tão fácil, porque está tudo tão fácil, mas as pessoas estão sem foco. E a própria estrutura do sistema propicia a perda de foco do indivíduo diante do seu processo de autoconhecimento, também de conhecimento, porque existe um leque muito grande que se abre, muitas possibilidades que são, de fato, ampliadas, estudadas, enfim, mas que existe uma dificuldade da pessoa apreender a sua necessidade de compreensão do seu processo e da sua caminhada. Então, a terra, né, necessariamente, já tem que ser adubada, tem que ser molhada, e como é que está a gente nesse processo? Então, Luiz Gonzaga, é, no último Globo Repórter gravado, pouco antes do seu desencarne, ele pontua que quando ele era um jovem adulto, um adolescente para jovem adulto, ele ia para a roça com o pai e ficava horas, dias, arando a terra, plantando, semeando a terra, e ele via, de fato, crescer o feijão, enfim, o que ele plantava, enfim, as sementes que ele plantava, ele via crescer, enfim,
Aí vinha um sol muito forte e queimava absolutamente tudo que ele plantou, todo o esforço de meses que ele tinha. Ele via tudo pela falta de chuva, muitas vezes, pela seca. Ele via o pé de feijão, o pé de, enfim, os pés que eles plantavam, enfim, tudo morrer. E ele ficava num desgosto muito grande. Ele falava, poxa, eu estou aqui, o nordestino ele sofre, ele tem que plantar, o sertanejo, no caso, sofre, faz um esforço muito grande e dá um desgosto muito grande. Essa palavra desgosto dele foi muito forte para mim, porque eu me vi um pouco nessa situação, não pelo fato de eu ter passado por essa experiência pessoal, mas pelo fato de minha família também ser do sertão do Ceará. Então, eu presenciei isso, eu presenciei muita seca na minha infância, quando eu ia visitar minha avó no sertão e via, de fato, essa questão de passar por um momento de seca muito forte e não ter disponibilidade de água fácil para as pessoas que moram naquela região. Então, isso me reportou muito ao livro de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que foi, na minha opinião, um dos maiores livros já escritos no século XX aqui no Brasil. Onde Graciliano Ramos ele pontua de uma família, tem uma família retirante que, pela seca, ele foge, enfim, porque não conseguiu sobreviver, de fato, em um determinado ambiente pela falta de água, e a família andando muito cansada, muito exausta, com pouca água, com pouca comida, enfim, e andando meio que desesperado. E, e é interessante perceber que o ambiente seco descrito por Graciliano Ramos no livro mimetizou, ou melhor, o comportamento das pessoas, dessa família que estava fugindo, mimetizou o ambiente da seca. Ou seja, o ambiente da seca foi introjetado nessa dimensão subjetiva, psíquica dessa família. Não conversavam, não tinham diálogo, não tinha pouca capacidade de ajustamento com o meio. E então, assim, a semente que fosse jogada naquelas almas ali seria muito difícil ser captada, porque a capacidade, eles estão muito no campo da necessidade, e, assim, muito no campo dessa dificuldade de pensar sobre, de refletir sobre. Então, Vidas Secas traz essa reflexão de como é difícil, de fato, ter algumas experiências onde o ambiente, muitas vezes, é inóspito e como o nosso processo subjetivo ele se dá na relação. Tanto é que as relações humanas no livro são horríveis. A família em si tem uma relação horrível um com os outros, quase não conversam, quase não têm afeto, ou melhor, eles têm mais afeto pelo cachorro, que é uma baleia, a cachorra que é uma baleia, do que necessariamente pelos filhos. Então tem um impacto muito forte essas relações. Então isso me faz muito lembrar a fala de Luiz Gonzaga sobre a questão da seca, de como de fato é difícil vivenciar um processo reencarnatório em um ambiente de seca. Então, diante de algumas situações, algumas questões que são extremamente complexas e difíceis, a gente alguns diálogos no Vidas Secas que é assim, que a família está andando num sofrimento muito grande e o pai vira e fala, vamos andar mais rápido, a gente precisa, só que eles estavam andando mais rápido, mas eles não sabiam onde ia dar, nem sabia se estava perto, mas estavam cobrando ligeireza nesse processo de querer sair daquele desespero que estava ali naquele ambiente muito vezes relativamente inóspito. E Fabiano, que é o protagonista, vamos dizer assim, ele sofre muito nessas relações humanas, e porque as pessoas não respeitavam dentro da sua limitação. As pessoas muitas vezes pisavam, humilhavam, ele foi preso, ele apanhou na prisão, enfim, o delegado humilhou várias vezes, ele era roubado pelo senhor de engenho, não era senhor de engenho, um senhor de terras, ele foi roubado, enfim, mostra toda uma situação de vulnerabilidade que a pessoa se encontra. E qual é o nosso papel de espiritualista diante de ter conhecimento espiritual, ter processos relativos de autoconhecimento, ou ter uma encarnação onde propiciou nós temos mais uma vivência espiritual de sensibilização dos nossos chakras, das nossas vivências em termos de oração, meditação, contemplação, concentração, exaltação, exercícios psíquicos que favorecem o processo da expansão da consciência, que favorece o desenvolvimento do nosso cérebro, dos nossos chakras, de cada célula do nosso corpo. A grande questão que o próprio Jesus diz: a quem mais foi dado, mais é cobrado.
mas também a quem mais foi dado, mas será cobrado, mas também a gente precisa também ver que a gente também mereceu receber um pouco mais. Então, a grande questão também é estar aberto para essa possibilidade de recebermos os ensinamentos sagrados, os ensinamentos mais sutis, ou até os ensinamentos mais materiais, no sentido da ética, da moral, da filosofia, do direito, enfim, da psicologia, da antropologia, sociologia, ou seja, do campo da ciência, em que possa propiciar esse processo de reflexão e até de uma ajuda mais empática diante do sofrimento do outro, dentro da limitação psíquica, ou até limitação, vou até um pouco mais longe, no sentido de ser mais específico, da inteligência, ou melhor, do desenvolvimento daquela encarnação da inteligência daquele sujeito, que muitas vezes, por não ter o pasto ao intelecto, como o senhor Ernesto sempre me falava, com muito carinho, ele sempre dizia que era muito necessário ter pasto ao intelecto, ou seja, ter uma disciplina com leitura sobre assuntos que a gente possa desenvolver, isso desenvolve o chakra coronário. Então, a grande questão é a gente ter esse processo de desenvolvimento, ter essa compreensão, que está ali presente na nossa frente, na nossa existência, e poder também ser contributivo, ou seja, está podendo ajudar aquele que está ali presente na limitação reencarnatória dele também. Aí você pontuou assim, mas eu não, por que você está falando exatamente da limitação? Não, tudo bem, todos nós temos limites. E todos nós temos. Ninguém aqui foi príncipe. Desculpe, ninguém aqui foi iluminado na última encarnação. Todo mundo aqui tem karma, todo mundo aqui, de fato, tem reminiscências que se cobram, que é cobrada pelas leis universais, porque assim, a gente está em um processo de aprendizado ao longo da encarnação. Então, a grande questão é nos ajudarmos mutuamente, independente do processo evolutivo, independente se a pessoa tá ou não está com essa limitação. Então, a grande questão é podermos observar, independente do sujeito que está ali presente, saber que todos nós somos um no na tessitura moral, ética, espiritual do nosso universo. Então, a grande questão é poder ter essa compaixão, independente de quem seja, porque muitas vezes, por orgulho, muitas vezes temos uma tendência, não estou dizendo nós assim especificamente, mas a humanidade no geral ajuda quem está próximo, ajuda quem pode dar alguma coisa em troca. Muitas vezes por orgulho se ajuda também, é, e, e esse é um outro exercício a ser feito, né, nesse progresso que nós temos. Prosseguindo diante dessa hostilidade que existe no nosso processo reencarnatório, no início do século passado, no início do século XX, lá, acho que foi em 1912 ou foi em 1903, Machado de Assis, ele lançou um conto que achei assim, uma obra de arte, a reflexão que ele faz, ou melhor, a reflexão que ele deixa a gente fazer, porque Machado de Assis tinha o dom da ironia, é muito forte, e não acreditava no amor, ele tinha essa questão, ele dizia que as relações humanas eram muito difíceis, eram muito áridas, eram muito secas as relações humanas, então, ele traz um conto chamado Pai contra Mãe. Dá vontade de chorar em vários momentos desse conto. Tamanha a crueldade que eu li, assim. É, uma das questões é que, eu vou contar rapidamente a história, são 7 páginas o conto, mas eu vou contar a história rapidamente. Conta a história de um homem que ele teve várias oportunidades na vida para exercer um emprego, ter uma profissão. Só que, pelo orgulho, ele não queria, porque ganhava pouco. Até que ele teve a oportunidade de trabalhar ou desculpe, de ser tipo um capitão do mato, que ganhava bem mais. Só que acontece que ele começou a ganhar dinheiro, e não era pouco dinheiro, ele pegava escravizados que fugiam das fazendas de senhores de engenho, ele capturava essas pessoas e devolvia aos seus senhores de engenho. E ele ganhava muito dinheiro com isso. Só que acontece que a concorrência ficou grande e ele perdeu trabalho, perdeu emprego. E ele passou necessidade, começou a passar aperto financeiro. E a esposa engravidou, a esposa teve um filho, e o filho ia passar fome. E foi sugerido que ele entregasse o filho para a roda dos enjeitados da Igreja Católica. Que a Igreja Católica tinha uma política que era divulgada que não joga os bebês, não abandone em qualquer lugar. Coloque na roda dos enjeitados que a gente cuida. Os católicos eles cuidavam, os padres, as freiras cuidavam, enfim. E falaram para ele, ó, seu filho vai passar fome, vai passar fome. Então, entregue seu filho na roda dos injetados para pelo menos ele sobreviver.
Ele ficou num sofrimento muito grande, ele pegou o filho e levou para a roda. No caminho, ele viu uma placa, um papel na parede, dando uma recompensa muito grande para pegar uma senhora que tinha fugido com. Ela estava grávida, estava gestante, e que ela tinha fugido do seu senhor. Aí ele, eh, aí ele pegou a criança e estava com a criança na mão para entregar. Ele pediu para o senhor da farmácia olhar aquela criança, porque ele tinha visto a mulher que estava no papel da parede. Ele viu a descrição da mulher e ele viu a mulher da descrição andando por perto da farmácia. Ele foi lá, ele pegou a mulher estava gestante, com a gravidez avançada. Ele pega a mulher vira para ele e fala assim: pelo amor de Deus, me solte, não me entregue para aquele tirano, ele vai me torturar, ele é muito ruim. E ele não faz essa reflexão. Ele fala assim: não, eu quero meu dinheiro. E aí fala assim: mas ele vai escravizar meu filho, ele vai pegar minha. Ele não vai ter piedade de mim, ele vai me torturar. Eu quero meu dinheiro. Se você tem filho, a mulher falou: se você tem filhos, me solte. E ele falou: não, não vou soltar. Aí ele levou até a mulher até ao, a esse senhor, e esse senhor entregou o dinheiro para ele. A mulher entrou em trabalho de parto e abortou a criança na frente dele. Ele não se comoveu em absolutamente nada. Ele voltou para a farmácia, pegou o filho dele e foi embora. A história acaba aí. Então, pai contra mãe, porque era um pai que queria o filho, e a mãe, que era essa gestante, essa mulher que não queria voltar a ser escravizada. Ela estava fugida. E uma discussão que eu estava tendo com um amigo meu, que ele, ele leu esse conto, e a gente estava conversando bastante, ficou umas 2 horas conversando sobre esse conto, e uma questão que ele falou foi o seguinte: que não deixa de ser um dilema. E aí? O questionamento que meu amigo me fez foi o seguinte: o sistema, ele é cruel. Então, se o sistema é cruel, o que que eu posso fazer? Aí eu pontuei para ele que o senso de responsabilidade que nós temos. Ele teve a oportunidade de ter outros empregos, mas ele optou em não ter. Ele optou em ter exatamente um que contribuía ainda mais com o sofrimento de outros seres humanos. Então, assim, foi uma escolha dele. Ele poderia ganhar menos, mas poderia fazer uma coisa que não, um outro trabalho, outro ofício, que não gerasse é, tanto desconforto para outras pessoas. Então, a grande questão é que o sistema, de fato, ele é difícil de vivenciar. Esse foi na época da escravatura, enfim. Na verdade, esse conto foi escrito depois da abolição, mas Machado, ele veio da época da escravidão ainda no Brasil, e ele fez esse conto ainda sob a égide da vivência que ele teve, que foi muito forte, porque ele era uma pessoa que tinha um potencial de reflexão filosófica e crítico da realidade muito forte. Então, Pai contra Mãe traz essa perspectiva. Então, a grande questão é que ele escolheu ganhar mais fazendo pessoas sofrer, que era pegar pessoas que fugiam de tortura, enfim, de agruras, enfim, e fazer com que as pessoas retornassem, regressassem para novamente serem torturadas e serem colocadas num serviço muito cruel de vivência. Então, pensando sobre isso, muitas vezes são oportunizadas experiências, vivências, onde a pessoa pode fazer escolhas distintas, mas por uma questão moral, uma questão ainda que pela nossa torpeza moral, pelo orgulho, não raro. Ele foi pelo orgulho, esse rapaz, porque ele queria ganhar mais, trabalhando menos. Capitão do Mato trabalhava, segundo Machado, ele ganhava mais trabalhando menos. Ou, desculpe, ele trabalhava menos, ganhando mais. E era algo que tinha um certo prestígio, um respeito na comunidade que ele estava, na vila que ele estava, mas era algo que impactava de forma muito profunda. Então, assim, onde é que está essa pessoa de bem naquele momento para fazer essa reflexão sobre ele? E no conto, todo mundo que ele se relaciona diretamente são pessoas que têm um certo nível de colocação da realidade muito perverso, muito ruim nesse sentido. Tem um filme.
na Netflix, que eu queria indicar para vocês. Ele estreou agora, O Filho de Mil Homens, que é baseado numa obra de Walter Ugumãe. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse filme para não contar os spoilers, mas ele acaba trazendo aspectos de amorosidade que existe em um homem de bem que sofreu é, a, dentro de um lugar super difícil de convivência, de vivência, de experiência. Ele conseguiu ter novos processos de ressignificação de existência e ensinar para as pessoas, a partir do sofrimento dele, o que é a vivência, o que é a vida amorosa, fraterna. Então, vamos lá. Aí a pergunta que eu faço: a pessoa deixaria de semear pela frustração da semeadura? Essa é uma fala que eu já vi muitas pessoas espiritualistas velhos de guerra falarem para mim. O desgosto que muitas vezes está ali semeando coisas, falando palavras, enfim, trazendo perspectivas, enfim, e percebe que existe uma dificuldade em ver que a sua semeadura não está fluindo da forma como ela gostaria que fluísse. Só que cada um tem o seu processo de limitação e faz parte do nosso processo reencarnatório. Temos questões tanto morais quanto questões psiquiátricas, psicológicas, enfim, vivências, traumas de outras existências, e que é importante estarmos pensando sobre isso. Então, tem uma fala de Jesus que é assim: sejam, pois, perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Essa fala é de Jesus. Que, tomado ao pé da letra, daria para entender a possibilidade do ser humano também atingir a perfeição absoluta. Se pensarmos bem no processo evolutivo até chegar no sétimo plano de descondensação de matéria, sendo que o sétimo plano, segundo consta, são várias encarnações dentro do sétimo plano. Chegar no sétimo plano, não é, pelo que eu entendo, não é sinônimo de perfeição, mas a caminhada no sétimo plano até o final é sinônimo de perfeição. A última encarnação que a pessoa tem, a pessoa atingiu esse estado onde não precisa mais estar encarnado. Então, é importante ter essa visão que é possível dentro desse processo de iluminação. E quem traz esse processo de iluminação, pelo menos eu sou ignorante nesse assunto, mas o que eu sei é que Buda foi um dos que falaram sobre o processo de iluminação do ser humano. Ele falava que era possível atingir um estado em que o indivíduo não precisaria mais encarnar, sair da roda de samsara. Já tem teóricos que pontuam um pouco diferente, que mesmo iluminado, ele tem que voltar para fazer várias missões, ok? Ou instruir outros irmãos a poderem também estar evoluindo no seu processo. Então, assim, é um trabalho que não cessa nunca, nunca. Levando em consideração que o nosso universo ele é relativamente grande. Então, Jesus, dentro dessa perfeição relativa, ele dizia o seguinte: é, amar os inimigos e fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Isso é forte. Jesus, ele dizia isso até na hora do Calvário. Ele dizia: eles não sabem o que fazem, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, tem muitas falas de Jesus nesse sentido, de amorosidade, de percepção da ignorância que existe ali, mas sabendo que aquela alma ali presente, que está ali alvejando de tortura, também vai estar no caminho da evolução e da perfeição. Então, todos nós estamos fadados para a perfeição. A grande questão é que a caminhada é relativamente longa. Agora, é possível abreviar a caminhada a depender das obras que você faz ao longo das suas encarnações. Quanto mais você sensibiliza sua matéria, quanto mais você sensibiliza seu corpo, sua alma, enfim, os seus chakras, enfim, você tem uma questão de poder vivenciar mais esses estados alterados de consciência de uma forma muito mais profunda e fazer com que essa reflexão das leis se façam mais presentes. Segundo consta, que as leis universais, elas estão presentes na nossa consciência. Então, a grande questão é que essas reminiscências que nós temos, esse sentimento que nós temos, possam aflorar de forma cada vez mais frequente para que a gente possa minimamente pensar sobre como esse sentimento ele pode estar ali presente. E para mim, mais uma vez, faz uma referência ao Filho de Mil Homens, que é o filme que está na Netflix, que eu recomendo que vocês vejam. Ele faz exatamente uma reflexão sobre como poder vivenciar e ressignificar uma vivência nas relações interpessoais
e mesmo no sofrimento poder ensinar para outras pessoas o que é o valor do amor. É muito profundo o filme. O filme, até a metade do filme, o filme é meio caótico. Depois da metade para o final, ele vai amarrando o filme e traz muitas reflexões. Então vamos lá. Tudo que estimula exageradamente o comportamento de orgulho enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a bondade, a indulgência, enfim. Se aquele que ama o próximo consegue também amar os seus inimigos, isso é um indício de superioridade moral. Mas a gente começa amando quem está próximo. E às vezes, o que está próximo nos machuca muito. E a grande questão é nós podemos fazer uso de nossa consciência e de nossa reflexão sobre a nossa conduta a cada momento. Então, a pessoa de bem, não sei se dá para ler aí sobre o slide aqui, a pessoa de bem, é, um tópico é tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Essa fala aqui me lembrou muito a monja Coen. Eu não sei se é Coen ou Coen, não sei. A monja ela fala o seguinte, que a pessoa, muitas vezes, pelo orgulho, ele gosta de expor o que ele conseguiu materialmente, mas ele gosta de mostrar para dizer, ó, eu tenho capacidade para conseguir, eu sou bom no que eu... Na verdade, não necessariamente a pessoa foi tão, como eu posso dizer, utilizou tanto talento assim, mas por orgulho, muitas vezes, a pessoa expõe o que tem, não raro, para mostrar uma perspectiva é, de exercer parte da sua dimensão de orgulho presente. Ou seja, eu tenho um carro grande, eu tenho um carro caro, eu tenho uma casa cara, eu tenho, gosto de expor por uma questão de orgulho, e isso enfraquece o processo do entendimento do que de fato seja o processo da fraternidade. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas. A pessoa de bem tem essa característica. Vê as dificuldades, vê um ambiente inóspito e consegue tirar dali lições, consegue entender que são suas provas, ou que são seus karmas, ou melhor, são a lei do karma, da causa e consequência ali se operando na vida do sujeito, para que a pessoa minimamente possa compreender que esse caminho ele tem a sua dimensão que é árdua, mas também tem o deleite quando a pessoa consegue vencer essa prova. Então, a pessoa de bem é bondosa, que possui sentimento de caridade e amor ao próximo, enfim. E aí tem a questão do autossacrifício, enfim, dos interesses da justiça, da lei universal, que se faz presente. E a pessoa de bem é boa, humana, benevolente para com todos, não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os seres humanos como irmãos. Abraham Maslow, que é um psicólogo americano, ele é humanista, ele faz uma reflexão que eu gosto muito disso, que a maturidade espiritual e psicológica de uma pessoa se dá quando ele consegue observar, ele consegue olhar para pessoas, de pessoas diferentes da família dele e sentir o mesmo amor que ele sente por pessoas da família, ou melhor, um sentimento similar ao sentimento que ele sente pelas pessoas da família. No sentido de amar um filho, amar um pai, amar uma mãe, e poder ter um sentimento similar a uma tia, ou um vizinho, ou a uma professora, enfim, ter processos que a pessoa consegue compreender que existe uma unicidade nas relações. Assim, todos nós somos um, todos nós temos uma característica de certa forma, nos conecta em alguma dimensão. Então, cada pessoa é única, mas é uma única conectada a uma cultura. Por exemplo, eu estava vendo uma senhora, essa senhora, ela é dinamarquesa, o marido trabalhava numa multinacional, ela veio para o Brasil, ela passou 2 anos aqui no Brasil com uma filha pequena, não sei se a filha dela era pequena e veio morar aqui no Brasil. Ela ficou um tempo morando no Brasil, uns 3, 4 anos. Quando ela voltou para a Dinamarca, ela não conseguiu se adaptar, porque ela dizia que ela nunca via tanta amorosidade nas pessoas do Brasil como e coisas que ela não via na Dinamarca. Ela crescia lá e não via as mesmas coisas. E uma das questões que ela pontuava é que ela chegava com a filha pequena no parque, botava a filha pequena para brincar, e as outras mães botavam as outras crianças para brincar junto com o filho dela, mesmo sem conhecer.
E enquanto os meninos brincavam, as mães conversavam. Ele disse que culturalmente na Dinamarca isso é falta de educação. Mas aqui ela achou uma coisa fantástica, porque ela começou a criar vínculos, começou a criar contatos, começou a ter saber que poderia ter uma rede comunitária, um senso comunitário que ela nunca conheceu, nunca viu isso no Rio de Janeiro. Tanto é que ela dizia que não consegue mais se adaptar à vida da Dinamarca, porque culturalmente nós somos um povo que tem uma amorosidade, um acolhimento. Eu lembro na época do meu mestrado que o meu professor Hélio Santos, que é um dos maiores estudiosos dessa questão ele é do movimento negro, enfim, ele tem uma visão fantástica. Ele traz uma coisa que me chamava muita atenção, que é assim, o povo negro é muito acolhedor. Aí ele dizia que Salvador é uma das cidades mais acolhedoras que tem. Isso me impactava muito, porque como a cultura perpassa por essa dimensão desse olhar. Então, assim, para a gente pensar sobre essa dimensão, essa expansividade é algo que, de fato, impacta de forma muito positiva. Outra característica da pessoa de bem, no seu processo de semeadura, é respeitar os outros nas suas convicções sinceras. Não, isso, para mim, é uma coisa, de fato, um exercício relativamente sério. Por quê? Por questões políticas, a gente vê muita gente brigando, tanto pessoas de direita e de esquerda que não se dão, familiares de direita e de esquerda que não se dão, e se davam antes da política e deixaram de se dar bem por causa de política, por causa de convicções, por causa de ideologia, por causa de pensamentos que são trazidos, que muitas vezes ferem o princípio de um e de outro. E que essa polarização, de fato, que está ocorrendo aqui no Brasil, não é só no Brasil, é um fenômeno mundial. É o Zeitgeist, vamos dizer assim. É como um filósofo alemão, Hegel, ele trazia o espírito da época. De tempos em tempos, nós temos um espírito da época que invade vários países e várias pessoas trazem um pensamento que muitas vezes são coadunados. E digo que atualmente nós estamos vivenciando um Zeitgeist nesse sentido de polarização e que é muito, muito importante, segundo Martin Buber, que é um filósofo judeu, é sobre a questão do diálogo. Só que o diálogo que ele utiliza não é um senso comum, é o diálogo numa perspectiva filosófica, onde existe horizontalização na interlocução. Ou seja, eu não quero convencer outra pessoa, eu quero me sensibilizar a partir do outro. Ele dizia sobre isso. Não é convencer, convencimento é dialética. Eu quero aqui, ó, trazer um argumento, você me traz outro, me traz outro, me traz outro, e nesse sentido eu quero ver quem é que vence o processo. E a dialogia vai mais para longe. Eu quero me sensibilizar a partir da fala do outro até um ponto. E a partir disso ter um processo de interlocução. E, e nesses momentos de diálogo, o aqui e agora esse processo de uma forma muito interessante. Ou seja, o agora, não raro, pessoas se atemporalizam no processo da dialogia. Então, no momento que existe esse processo de falta de integração por parte de pensamentos distintos, é, onde não existe, de fato, uma propensão a um diálogo mais aprofundado, dizemos que não existe, não está tendo uma dificuldade muito grande de existir como é que eu posso dizer, uma empatia diante do pensamento do outro. Só que acontece que nós somos seres com características distintas. Somos o que 8 bilhões de pessoas no planeta, não tem ninguém igual. Então as pessoas são distintas. Então a grande questão é perceber e respeitar essa dimensão que está ali presente. É, e isso não perpassa só por política, também perpassa por religião. Eu lembro uma vez que, quando eu falei que eu era espiritualista, para um rapaz, ele falou assim para mim, ele era amigo de um primo meu, ele falou assim, eu não gosto dessas conversas de espiritualista não, porque conversa com os mortos, e eu não acredito. E por mais que eu pontuasse para ele outras dimensões, outras coisas, não, falar com mortos eu não acredito. Por mais que eu tentasse explicar o conceito, enfim, o desencarne, enfim, é, porque muitas vezes a pessoa está fechada para uma questão que faz parte mesmo do processo evolutivo dela ou do processo existencial dela. Às vezes não é nem evolutivo necessariamente, mas é existencial, específico, pontual, onde ele foi criado em uma dimensão em que entrar algo, uma informação nova ali no HD, dá mais trabalho.
Então, no momento que existe a questão do respeito às diferenças, isso também é um processo que caracteriza a caridade. Esse processo que aprofunda. Então, a caridade envolve tanta coisa, como eu já falei, entre elas, aqui tem, falando sobre perdão, sobre, cadê, todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, fere com seu orgulho, seu desprezo, os sentimentos de alguém, e que não se importa em causa um sofrimento quando isso poderia ser evitado. Então, a pessoa com caridade aflorada em sua alma, que é uma característica que vai ser agora, o planeta está em transição, nossa alma está sendo mais sensibilizada, burilada para vibrar mais num sexto plano de descolonização de matéria. Então, a caridade será a virtude que será mais vinculada a esse processo desse planeta, o planeta de sexto plano, o planeta de regeneração, o novo éon, porque cada abordagem espiritual traz uma temática diferente. Então, a pessoa de bem é tolerante com as fraquezas alheias, enfim. Isso aqui eu já falei bastante. Deixa eu ver aqui. Eu sei que o tempo está finalizando. É só um minutinho. É, deixa eu ver, só um minutinho. Pronto. É, ok, rapidinho. Então, vamos lá. É, Trifão, o tempo está acabando, né? Pronto, perfeito. Então, gente, então me permita. Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Desculpa. Então, a grande questão que eu quis trazer para vocês é mais uma reflexão sobre qual o nosso papel nesse sentido de compreensão do que de fato sermos pessoas que podem cada vez mais semear essa possibilidade de melhor entendimento dessa realidade na qual nós estamos. A literatura, a arte, a filosofia, a sociologia, é, sempre traz conceitos, a psicologia sempre traz conceitos sobre essa atenuação ou essa diminuição de conflitos diante desse processo de relação, o direito também traz, enfim. E é muito importante percebermos como existe esse aviltamento, ou melhor, ah, esse processo que nós estamos vivenciando de tensões e qual é o nosso papel, porque a grande questão é nos subtrairmos do caos, ou seja, a gente perceber o caos, a gente está percebendo o caos externo, a gente se subtrai do caos, mas tenta minimamente também trazer uma nova perspectiva para que aquelas pessoas que vivenciam possam trazer novas visões de mundo para que ela possa minimamente repensar a sua existência. Ok, Trifão? Gratidão, querido. Bem, André, o Trio Sagrado e a Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco agradece mais uma vez sua disponibilidade de tempo e nos ajuda a chegar mais próximo de todos.